A graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um de nós e que nesse momento o Espírito Santo de Deus possa me usar para falar grandemente ao seu coração. Amém? Como estamos, vamos inclinar nossa fronte e vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, nesse momento, Senhor, eu quero desaparecer e que Teu Espírito Santo queime os meus lábios, Pai, com a brasa viva do Teu altar. Porque nesse momento tem muitos filhos e filhas Suas que precisam Te ouvir, Senhor. Neste momento, então, que o Senhor perdoe todos os meus pecados e me use agora poderosamente, Senhor. É o que eu Te peço, eu Te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, eu venho contar, através dessa live, o meu testemunho, uma parte do meu testemunho. Eu sempre ouvi desde pequena falar de Deus e cresci ouvindo falar de Deus. Cresci uma religiosa. Só que Deus, numa certa época da minha vida, se tornou para mim algo chato. Porque, na verdade, eu não era uma adoradora, eu era uma religiosa. Eu achava que servir a Deus era fazer todas as regras, tudo certinho, tudo bonitinho, ir para a igreja, frequentar os cultos e tudo o que tinha que fazer. Mas, dentro de mim, eu senti o desejo de conhecer esse Deus melhor, de conhecer mais sobre esse Deus que as pessoas falavam. E eu comecei a buscá-lo. Como ele diz na palavra dele, buscar-me-eis e me achareis, quando você me buscardes com todo o vosso coração, e eu serei achado de vós. Interessante que eu não entendia. As pessoas chegavam para mim e diziam assim: Deus veio nos salvar do pecado. Você aceita Jesus como seu salvador? Ele veio te salvar do pecado. E eu não entendia que pecado era esse que as pessoas falavam. Eu não entendia de que pecado. Eu sabia que eu cometia atos pecaminosos. Mas eu assistia os filmes da Paixão de Cristo, eu via Jesus, morrendo na cruz, passando todo aquele sofrimento, e eu não entendia para quê. Eu já chorei muito nos filmes da Paixão de Cristo que passavam. E dizia, por que ele tinha que sofrer desse jeito? Por que ele tinha que passar por tudo isso? Por que não eu? Por que eu não passei isso no lugar dele? Eu chorava e eu não entendia. Mesmo dentro da igreja, mesmo depois um dia conhecendo as doutrinas, eu também não entendi. Até que esse Deus ele foi se revelando pouco aos poucos na minha vida. Queridos, eu não entendi o plano da salvação. Como muitas pessoas no mundo não entendem o plano de salvação. Quer ver um exemplo disso? As pessoas perguntam assim: se Deus é amor, por que as pessoas com câncer? Por que crianças nascem com câncer? Se Deus é amor, por que tanta enfermidade? Se Deus é amor, por que tanta violência? Se Deus é amor, por que tantas pessoas pobres passando fome? Como se Deus fosse o culpado disso tudo. As pessoas elas não conhecem o plano original. Como tudo começou. E era exatamente o que eu também não sabia. Eu não sabia, em resumo, que Deus, ele criou o universo. Em 6 dias, através da palavra, ele disse, haja luz. E a luz se formou. E aí o primeiro dia, o domingo, e aí veio a segunda-feira, a tarde e manhã, e a terça-feira, a quarta-feira, a quinta-feira, na sexta-feira. O que é mais lindo, sabe? É que tudo ele criou com uma voz. Por isso que Jesus é chamado Verbo antes dele ter vindo à Terra. Ele é chamado Verbo. E ele tudo criou através da voz. Mas na sexta-feira, ele veio criar a obra-prima dele, que sou eu e você. Ele fez questão de descer ao planeta Terra. E ele pegou o barro, ele esculpiu o barro e fez Adão à sua imagem e semelhança.
E ali a palavra dele fala, em Gênesis 2:7, que ele soprou nas narinas de Adão um fôlego de vida e Adão se tornou uma alma vivente. Resumindo a história. Quando Deus criou Adão como criou os anjos, todos os seres com livre arbítrio, ou seja, liberdade de escolha. Mas Deus, ele tinha colocado uma ordem para Adão, quando ele criou esse planeta. Ele disse, olha Adão, você pode comer de todos os frutos da árvore do jardim, mas está vendo essa árvore aí? Essa árvore é chamada árvore do conhecimento do bem e do mal, que muitos chamam maçã, mas não é a maçã, é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E você pode comer de tudo, só não coma desse fruto. Esse fruto não tinha nada demais, a não ser a ordem de Deus. Não coma desse fruto, porque no dia em que você comer, certamente você vai morrer. Queridos, resumindo a história, Adão desobedeceu a Deus, como a gente conhece a história, Eva também desobedeceu a Deus, comeram do fruto. E o que foi que aconteceu nesse momento? A natureza do inimigo de Deus, do nosso inimigo, do nosso arqui-inimigo, o diabo, foi introduzida em nossa corrente sanguínea. Então, esse pecado, que pecado? O orgulho, o egoísmo, a vaidade, a mentira, a arrogância, a presunção, a incredulidade, tudo que não presta, foi passado para a nossa natureza de geração a geração. O pecado entrou por um homem puro, que era Adão. O pecado precisava sair por um homem puro. Não tinha mais, porque Adão foi o primeiro homem. É aí que entra uma questão que as pessoas não entendem, que não é a placa da igreja, não é a religiosidade, não é a doutrina. É um relacionamento de grande amor. Sabe, nós mulheres, eu sempre sonhei ter o grande amor da minha vida, o príncipe que me ama. Gente, esse príncipe, ele existe, é Deus. Depois de tanto tempo eu vim entender isso. Quem mais poderia nos amar dessa forma? Olha o que é que Deus faz. Deus, ele se torna homem, ele sendo o criador, o verbo, né? Lá em João capítulo 1, do verso 1 ao 3, fala que o verbo estava com Deus e o verbo é Deus. Então esse verbo é Jesus Cristo, ele se faz homem, toma a forma de Adão, se torna o segundo Adão. Então o que é que acontece? Resumindo a história, Jesus teria que passar como homem, ele não poderia usar momento nenhum dos atributos divinos para operar milagres. Ele teria que nascer como um Adão, sem pecado, e passar todo tipo de prova. A palavra fala que em tudo ele foi provado. Então as pessoas falam assim, como eu pensava, né? Eu falava, isso foi fácil para Jesus. Ele morreu na cruz porque ele é Deus. Ele ressuscitou Lázaro porque ele é Deus. Ele fez esses milagres porque ele é Deus. Eu não entendia que ele fez isso, mas ele não fazia como Deus. Jesus não poderia usar nenhum atributo divino, porque senão nosso plano para nos salvar não teria validade. Ele teria que passar tudo como homem. Adão estava sujeito a cair, e Adão caiu. Jesus também estava sujeito a cair. Você sabe o que significa isso? Que Deus veio, se tornou homem e se sujeitou à ruína eterna. Ele colocou em xeque-mate o Pai quando entregou Jesus, e Jesus quis se entregar. Ele se sujeitou à ruína eterna por você e por mim. Ele se sujeitou à ruína eterna por aqueles que dizem assim, que Deus existe coisa nenhuma, isso é coisa de crente, isso é coisa de católico, isso é conversa dos cristãos. Ele se sujeitou a passar por aqueles que zombam dele, que escarnecem dele, que não estão nem aí para ele. Ele se sujeitou a colocar em xeque-mate a existência dele, a divindade dele. Eu não entendia isso. A gente fica tão preocupado em ir para a igreja, né? E fazer tudo bonitinho, e vamos fazer ali os que é necessário. A gente tem que adorar a Deus com todo o coração e tudo para Deus a gente deve fazer do melhor. Mas é porque muitas vezes nós nos voltamos nossas preocupações somente para isso. E a gente esquece da essência de tudo isso. Queridos, eu não entendia que o príncipe que eu sonhava, ele existia e ele existe, é Deus.
que me ama e ama você de tal maneira inexplicável. Nem a eternidade vai ser capaz de explicar esse grande amor. Esse amor que muitas vezes tantas jovens se matam, se suicidam em busca de um homem, de um cara que não está nem aí para ela. Muitas entram em depressão porque gostam de uma pessoa, aquela pessoa não corresponde a esse amor. Quantas pessoas mendigam o amor de outro ser humano, que a tratam mal, que a tratam com soberba, com desprezo. Enquanto a gente tem o ser todo-poderoso, o Criador do universo. Você já parou para pensar nisso? O Rei todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Olha para esse céu azul como está hoje. O verde das matas, os animais. Uma mulher grávida gerando um bebê, como eu tive o privilégio de gerar gêmeos dentro de mim, sentir aquelas duas crianças ao mesmo tempo mexendo no meu ventre. Esse ser poderoso, ele te ama de tal maneira que ele colocou em xeque-mate a divindade dele. Porque ele poderia ter caído, ele poderia ter pecado. E em tudo ele foi provado. Mas você já parou para pensar que em cada provação dele, ele pensou em mim e você? Ele pensou, se eu cair, Márcia vai perder a salvação para sempre. Ela vai deixar de existir. Se eu cair, você que está aqui agora, me ouvindo, iria deixar de existir para sempre. Não existiria mais vida eterna. Eu não estou falando como eu cria antes de conhecer a palavra, de morrer, ir para o céu e como se fosse uma coisa fantasiosa. Não! Eu estou falando de que Jesus está voltando e que ele vai voltar literalmente nas nuvens do céu com poder e grande glória, porque ele já veio como homem, ele já pagou o preço do nosso pecado e agora ele vai vir como Deus. E ele vai transformar os mortos em Cristo de corpo incorruptível. Nós não seremos fantasmas, nós seremos com corpo perfeito. Ou seja, quem perdeu a perna, o braço, perdeu algum membro, vai ser perfeito. Quem é cego vai poder enxergar, vai ter 100% do seu QI. Jesus está voltando, vai transformar também nós, os vivos, nesse corpo incorruptível. Mas antes disso tudo, ele passou desde o ventre de Maria, quando o anjo apareceu para Maria. Que mulher exemplar, não é? E chegou para aquela mulher e ele não forçou, porque Deus nos dá livre-arbítrio, mas ele fez uma proposta e Maria aceitou. Ela era virgem. Como ela poderia ficar grávida? E ele falou, sobre si descerá o Espírito Santo. Desde o momento em que Jesus foi concebido, Jesus foi rejeitado por nós humanos. Já parou para pensar nisso? Natal, que festa linda, hein? Ceia na mesa para quem pode. Mas mesmo na casa mais simples, se faz ali uma galinha, um frangozinho, uma farofinha, um arroz. Jesus, quando veio, nasceu numa estrebaria, no meio dos animais, fedendo a cheiro de urina de animais. Eu e você tivemos um berço, uma cama para nascer. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Criador de todas as coisas, não teve um lugar para nascer, a não ser um coxo de animais, onde ali Maria pegou o seu manto e colocou sobre aquele coxo, e ali nasceu o seu Criador, o meu Criador, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Você já parou para pensar nisso? Que eu não entendia isso. E desde criança, ele foi provado em tudo, perseguido. Não é só a morte de cruz, é toda uma vida de renúncia, queridos. Foi aí que eu conheci o grande amor da minha vida. Toda mulher sonha no príncipe. Eu sonhava com esse príncipe. Até que um dia eu conheci ele. Me batizei, vim para a igreja. E como eu falei antes, me tornei uma religiosa, todos os padrões certinho, dizimista fiel, né? Frequentava todos os cultos. Claro que devemos fazer, não estou dizendo que isso não é certo fazer, mas é o propósito pelo qual fazemos isso. Não é um ritual, é um relacionamento com ele.
cultos de manhã em casa, cultos no pôr do sol, com a família. E o tempo todo eu não entendia que tudo isso que esse Deus fez por mim se chamava graça. E eu precisava aprender. Eu falava assim, Deus, eu quero aprender mais do seu amor, Pai. Eu quero aprender a amar como o Senhor ama. Eu não sabia o que eu estava pedindo. Mas que experiência maravilhosa. Eu não vou contar hoje o meu testemunho da minha vida, mas eu vou entrar agora no testemunho da vida do meu filho. Muito nova, aos 18 anos eu engravidei. E foi uma gravidez indesejada. Eu era muito nova, não tinha nenhum juízo nessa época. Hoje as meninas de 18 anos são mais maduras. Eu era muito infantil, muito imatura. Fiquei grávida. Bem, Rafael nasceu e eu vou mais para frente. Aos 15 anos de idade, Rafael entrou no mundo das drogas. Para mim, era o fim do poço. Quando eu ia para algum testemunho, que eu via alguma mãe dizendo, alguém dizia assim, tá vendo aquela mulher ali? O filho dela tá nas drogas. Eu dizia, meu Deus, coitada dessa mulher, Senhor. Eu não tenho estrutura para passar por isso. Sabe, Jó? Jó também achava que ele não tinha estrutura para passar por tudo aquilo. Queridos, Rafael, aos 15 anos de idade, ele conheceu o mundo das drogas. E foram muitas experiências muito fortes. Eu contei ontem no vídeo que quando minha tia me ligou e eu fui ao complexo policial e quando chegou lá o policial disse para mim, olha, tá vendo os dedos do teu filho? Seu filho está no crack. Ali o chão para mim se abriu. E ali começou uma luta. Vamos agora pensar o que fazer com isso. Ir para casa e comecei a pensar, meu Deus, pedi perdão por tudo a ele. Filho, me perdoe porque eu não soube te criar. Filho, me perdoe porque eu não soube te amar. Filho, por que drogas? Por que drogas, filho? Sabe, queridos? Meu filho, ele nasceu hiperativo. Ele não parava. Ele, na verdade, quando ele começou a engatear, de engateando ele já começou a andar, a correr. Ele já corria, tanto que minha tia botou o apelido dele, Curisco, Raio, porque ele não parava. E naquele tempo, eu não entendia, 32 anos atrás, que isso se chamava hiperatividade. E as pessoas não conheciam isso. As pessoas conheciam como uma criança insubordinada, uma criança que não para, uma criança que não tem educação. Era assim que ele era visto. Eu também não compreendia aquele comportamento dele. Ele precisava de um psiquiatra, ele precisava de um psicólogo e ele precisava ser medicado. Ele precisava tomar uma Ritalina, sabe? Hoje eu faço obra num presídio e hoje eu tenho contato com muitos jovens. E enquanto eu estou ali pregando, eu começo a observar como eles ficam andando para lá e para cá, para lá e para cá. E eu observo muito deles o comportamento hiperativo. Sabe o que é que acontece? Na minha ignorância, na minha falta de conhecimento, quando ele era pequeno, eu deveria ter feito o quê? Tratado dele. A minha avó chegava para mim e falava assim, filha, esse menino precisa de um médico, esse menino precisa de um remédio. Eu, na minha ignorância, dizia, meu filho não é doido, meu filho não é louco. Eu não entendia que ele precisava realmente de uma atenção diferenciada. E muitos desses jovens, eles precisavam de seus pais, uma atenção diferenciada. Esse menino não para, esse menino é mal educado. E esse menino vai crescendo, sendo rejeitado pelos pais, pela escola, pelos professores. Esse menino é insubordinado. Manda chamar a coordenação, manda chamar a orientação, a supervisão. Esse menino tem que ser expulso da escola. Ninguém aguenta esse menino, ninguém suporta esse menino. Porque é muito mais fácil a gente lidar com certinho, com bonitinho, com aquele que não nos dá trabalho, não é verdade? Já pensou se Deus tratasse a gente dessa maneira? Estaríamos todos perdidos. Mas nós, muitas vezes cristãos, agimos assim. Nas escolas, com as crianças, com os adolescentes, com pré-adolescente, com jovens. Sem parar para entender por que agir dessa forma.
Como é fácil apontar e acusar. Sabe, queridos? Ele cresceu sem usar uma medicação para o controle dele. Eu não tenho uma teoria para isso, mas eu creio que muitos jovens que adentraram no mundo do crime e das drogas, eles precisavam de uma medicação para ter controle, uma ansiedade exacerbada, um descontrole que, infelizmente, eles encontraram para acalmar eles nas drogas, na maconha. Só que a gente sabe que uma droga puxa outra droga e eles não param apenas na maconha. Da maconha já tem necessidade da cocaína e aí vai, até que eles chegam ao fundo do poço. Sabe, queridos? E foi assim que aconteceu com a Rafa. Vamos fazer uma luta. Foi uma luta de 8 meses para convencer que ele precisava se tratar. Porque, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Droga não é descaração, como muitos pensam aí. Droga é uma patologia. Droga é uma doença. Ela precisa ser tratada. Ela precisaria ter políticas públicas sérias para fazer isso. Para tratar esses jovens com psicólogos, psiquiatras, terapeutas. Sabe? Mas voltando aqui, onde é que entra a graça nisso tudo? Deus precisava, com a história de Rafael, me ensinar a amar como ele amava, como ele ama. Resultado, Rafael foi crescendo, e aos 15 anos ele se envereda neste mundo. Uma luta de 8 meses, e Rafael, eu sou muito suspeita para falar como mãe, ele era muito carismático, muito meninão, e ele tinha um vulgo, na escola começou esse vulgo, Rafa Joe, e era um dia inteiro, né? Eu moro em um condomínio, e todas as horas, todos os momentos, o Rafa Joe, chamando ele descia e subia essa escada, hiperativo, papapá, descia e subia essa porta para ir se drogar. Só que chegou um tempo, eu comecei a pagar drogas dele. Não, eu não entendia, para mim era um mundo novo, eu não sabia lidar com isso, como muitos não sabem. Sabe, queridos, eu não tinha apoio, eu não sabia como fazer. Infelizmente as pessoas, na maioria das vezes, só sabem nos criticar, só sabem nos apontar. O próprio mundo das drogas já traz um medo, as pessoas se afastam de você. Parece uma praga, parece que aquele filho se torna uma praga para nós e para a sociedade. Mas ele não é uma praga. Ele é um ser humano que perdeu o caminho. Ele precisa achar o caminho de volta. Um dia, eu estava aqui no corredor, nesse mesmo corredor aqui, e ele ia passando, eu chamei ele e falei, filho, eu quero te agradecer, porque eu vou para o céu, filho, por causa de você. Eu não sabia o que eu estava dizendo, queridos. Eu não sabia a profundidade do que eu estava dizendo. Eu aprendi lições que na igreja eu jamais aprenderia se não tivesse tido o convívio com meu filho e com outros jovens amigos do meu filho. Sabe, queridos, um dia meu filho chegou muito nervoso em casa, falando, mãe, eu acabei de tomar 13 tiros, mãe. Eu estava num bairro dentro de um carro e uma das balas passou raspando pelo capô do carro, mãe. Mãe, eu estou nervoso, mãe. Eu preciso sair de casa. Eu não tenho mais, mãe. A senhora não tem mais como pagar as drogas. E eles estão me ameaçando e eu preciso sair de casa. Por mais que eu dissesse, fica aqui, filho. Aqui é seu aprisco. Aqui é onde eu vou cuidar de você. Não, mãe, você não entende, mãe, esse mundo. E ele foi cada vez mais se enveredando no mundo do crime. Porque eles começam se drogando, não têm condições de manter o vício. E aí vão se tornar o quê? Aviãozinhos. Infelizmente, queridos, começou a minha luta aí. A minha luta começou aí. Rafael passava uma semana, 15 dias, eu não tinha notícia nenhuma de Rafael. E comecei a chorar. E eu chorava. Sabe, eu tenho uma imagem, uma lembrança de um dia, eu estava tão ferida, tão triste, tão cansada, que eu entrei numa quarta-feira, num culto na igreja. Eu não tinha condições de abrir a boca para orar. Eu só chorava. As lágrimas derramavam assim. Mas eu tenho certeza que naquele momento Deus estava colhendo as minhas lágrimas.
naquele momento, Ele estava colhendo no seu odre as minhas lágrimas. É assim que Ele faz com você. Chega momentos na sua vida que você fala, eu não aguento mais. Eu não suporto mais esse filho enveredado no mundo das drogas, no mundo do crime. Eu não aguento mais esse marido alcoólatra. Eu não aguento mais essa filha rebelde. Eu não aguento mais isso, aquilo. Eu não aguento mais os problemas financeiros. Eu não aguento mais meu casamento. Ai, que maravilha. Que a gente tem um Deus tão poderoso. Que foi experimentado em tudo para poder dar força a mim e a você. E Ele venceu. E Ele é mais que vencedor. Ele é vitorioso. Ele passou pela prova. Ele morreu. E Ele ressuscitou ao terceiro dia. Sabe o que significa? Ele venceu. E eu e você vamos vencer também. Não importa o tamanho do seu problema. Sabe, queridos? Eu precisava entender esse amor. E o que é que acontece? Ele começou a enveredar por esse caminho e eu, às madrugadas, orando e chorando. E começamos um grupo de oração. Minhas companheiras de oração, Soninha, Maíse, minha concunhada, e outras irmãs em Cristo orando por mim, irmãs em Cristo que vêm em minha casa orar por mim, e vamos fazer vigília, porque nessa hora, aí a gente busca a Deus, não é? Porque é nessa hora que a gente conhece o Deus que a gente tem. E aí eu comecei a verdadeiramente conhecer a Deus igual a Jó, não de ouvir falar, não de ouvir o pastor falar na igreja, não de ouvir as pessoas falar, Deus é isso, Deus é aquilo, mas os meus ouvidos não ouviam mais falar de Deus, mas os meus olhos começaram a contemplar Deus. Em cada livramento, em cada escape que Rafael ia passando, eu comecei a ver o poder de Deus na minha vida. E um desses que eu quero relatar para vocês é um dia quando eu estava em casa e eu tenho uma concunhada, né, Maíse, como eu citei o nome dela para vocês, e minha concunhada, ela começou a conhecer a Deus também. E uma madrugada ela teve um sonho e ela acordou apavorada. E ela sonhava comigo, apavorada, com Rafael apavorada. Ela ligou para uma irmã em Cristo de madrugada, dizendo, olha, alguma coisa está acontecendo com Rafael, alguma coisa está acontecendo com Márcia. Essa irmã em Cristo tentou acalmá-la e disse, não, está tudo bem com Márcia, está tudo bem com Rafael, eu estive com eles ontem. Ela, não está não, eu sonhei com eles, alguma coisa está acontecendo. E realmente, naquele momento, Rafael tinha saído de casa e ele estava em um determinado bairro, junto com outros jovens, né, traficando. E naquele momento a polícia invadiu com ordem de extermínio, encapuzados, entraram no local que ele estava, pegaram Rafael, colocaram Rafael ajoelhado. Um dos policiais colocou a arma na cabeça de Rafael e disse, se prepare que você vai morrer agora. E naquele momento, porque Rafael desde pequeno, quando eu comecei a conhecer esse Deus, eu comecei a falar desse Deus para o meu filho. Encaminhá-lo a conhecer esse Deus, apresentar esse Deus para ele, viu pai, viu mãe? É a nossa missão, é apresentar a Deus aos nossos filhos, não é uma religião, é Deus, o relacionamento com Deus, um Deus que nos ama, que cuida de nós, que ama as crianças, que ama os idosos, que ama todas as pessoas sem acepção de raça, de cor, de status social. E ele me ensinou a olhar as pessoas, não a aparência. Mas para mim, todo ser humano custou o sangue dele na cruz do Calvário. Então, quando eu olho para as pessoas, eu digo, esse ser humano custou o preço do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Custou o preço de Deus, vale o preço de Deus. Esse ser humano não tem o preço de uma joia preciosa, de uma joia raríssima e mais cara desse planeta. Esse ser humano, ele tem um preço do próprio Deus, porque quem morreu na cruz do Calvário por esse ser humano foi Deus. É assim que Deus me ensinou a enxergar as pessoas. Não para suas vestes, não para o que ele está vestido ou calçado, não para sua aparência, mas olhar que ele custa o preço do sangue de Deus. Ele vale o preço de Deus. Exatamente assim, naquele momento, ele se lembrou das orientações
E ele começou a orar em voz alta, e aquele policial muito nervoso pediu que ele ficasse ajoelhado, ou pediu que ele se levantasse. E na hora que ele se levantou, alguma distância, uma distância muito próxima, deflagrou um tiro em Rafael. Mas na hora que ele deflagrou aquele tiro, aquela bala subiu. Então aquele policial nervoso, ele pegou o outro amigo de Rafael, dobrou a perna desse amigo de Rafael com um tiro, perfurou outros lugares da perna desse rapaz e bateram nesses meninos até o dia amanhecer. Quando o dia amanheceu, eu recebi uma ligação. Márcia, Rafael foi preso. Pense aí eu chegar naquele complexo policial. Eu cheguei desesperada, chorando naquele complexo. E eu comecei a gritar, meu filho, foi quando eu ouvi a voz dele. Disse, meu filho, você está onde? Eu estou aqui, minha mãe. Eu fui pela lateral do complexo. Quando eu cheguei lá, ele próprio me contou essa história. Ele disse, mãe, eu vi Deus, mãe. Mãe, Deus me livrou, mãe. Deus me salvou, mãe. O Deus que a senhora prega para mim. E naquele momento ali, ele falando daquela forma como foi que Deus deu livramento a ele. Rafael foi descendo as escadas. Sabe, queridos, quando eu estou falando aqui, relatando o que aconteceu com os policiais, eu não estou aqui querendo aferir a polícia, porque a Bíblia fala que toda autoridade dada debaixo do céu é dada por Deus e que a gente tem que respeitar as autoridades. E é assim que Deus me ensina a pregar para os meninos no presídio. A gente não deve ter mais autoridade se a gente anda correto. Mas aí o que foi que aconteceu? Uma das cenas que me chocou pela primeira vez foi quando eu fiquei aguardando e eu vi meu filho descendo algemado com os braços para trás. Queridos, quando eu vi aquelas algemas nos braços do meu filho, aquilo me cortou a alma. Eu corri para ele e falei, meu filho, não me importa para as pessoas quem você é. Não importa que você é meu filho e eu te amo e eu nunca vou te abandonar. Sabe, eu estava começando a aprender a amar como Deus ama. Porque Deus odeia o que o meu filho estava fazendo. Deus odeia o que os amigos do meu filho estavam fazendo. Mas Deus ama o meu filho. Deus amou o meu filho, que deu a vida por ele naquela cruz do Calvário. Deus ama esses jovens, porque ele deu a vida por eles na cruz do Calvário. Entende? Deus odeia o pecado e Deus ama o pecador. A gente não tem que justificar o pecado. A gente é justificado através dos méritos de Cristo na cruz do Calvário, quando a gente se arrepende. Eu comecei a partir daí a aprender a amar como Deus ama. Ali começaram as minhas primeiras lições. Rafael preso, eu comecei a visitar Rafael, lidar com essa situação, não sabia como lidar com isso. Comecei a ir visitá-lo no complexo policial. Menos de um mês, Rafael foge. Estou em casa num domingo, chega minha tia embaixo do meu prédio com os olhos vermelhos e falei, pronto, ou mataram Rafael na cadeia ou minha avó morreu. Foi quando minha tia subiu e disse, Márcia, Rafael fugiu e Rafael está ferido. Ele ligou para mim de madrugada, mas eu não pude dar assistência a ele porque eu estava cuidando da sua avó. Naquele momento eu falei, meu Deus do céu. E aí pense, foram dias e mais dias sem notícias de Rafael. Sabe? Eu gostaria de continuar aqui, mas eu gostaria de deixar você na expectativa para você continuar conhecendo essa história. Continuar conhecendo o que é conhecer esse Deus. Como é que esse Deus age, como esse Deus é lindo, como esse Deus é poderoso, como esse Deus é maravilhoso. Que ao mesmo tempo que ele é o criador de todas as coisas, ele se faz um homem, um bebê indefeso. Depois se torna um homem humilde, experimentado em dores, como fala Isaías 53. Sabe, queridos? Às vezes a gente quer ostentar, quer mostrar para as pessoas a necessidade, a carência que a gente tem é tão grande, que a gente quer mostrar para as pessoas alguma coisa que a gente é. A palavra de Deus fala que este homem, este Deus, lá em Isaías 53, não tinha parecer, não tinha formosura. Era homem experimentado em dores. E quem olhava para ele, não tinha nada nele para que desejássemos. Que coisa linda!
enquanto a gente quer que as pessoas ser notado pelas pessoas, esse Deus, ele se fez nada. Ele se fez pequeno para salvar a mim e a você. Esse Deus te ama de uma forma muito grande. Então, o recado que ele quer dizer para você hoje é o seguinte. Sabe o que é fé? Fé é relacionamento. Ele é construído à medida que você vai se relacionando com esse Deus. À medida que você vai abrindo o seu coração para ele. Ele não quer que você chegue para ele com aquelas orações mecânicas. Aquelas orações, obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, pelo café, pela noite. Ele quer que você rasgue seu coração. Ele quer que você fique nua na presença dele. Que você diga para ele exatamente quem você é. As suas imperfeições. Ele quer que você fale para ele seus traumas. Ele quer que você diga para ele, Senhor, eu estou numa depressão. Porque eu não aceito passar pelo problema que eu estou passando, quem sabe, uma falência financeira. Quantas pessoas agora, com essa pandemia, vão estar em depressão pela questão financeira? Querido, você não está só. Tem um Deus poderoso, o Criador do universo. Ele te ama, não importa o tamanho do seu pecado, não importa o que você já fez, não importa se você é um adúltero, se você é um prostituto, não importa se você é um ladrão, um bandido, se você é um orgulhoso, um soberbo. Se você não crê nele, não importa, o amor de Deus é imutável. Deus, a essência dele é amor. Ele não tem amor, ele é amor. Então, se você o ama ou não, nada disso vai mudar a maneira de Deus te amar, porque Deus é amor. Ele não pode mudar a essência dele, entende? Então, nesse momento, eu quero fazer uma oração com você. Quero continuar na próxima live, aqui com você, contando o que foi que Deus fez e realizou na vida do meu filho, mas principalmente o que Deus realizou na minha vida e tem realizado na vida de muitas pessoas que têm ouvido esse testemunho. São coisas muito grandes do poder de Deus para falar. E eu não quero nesse momento que você olhe para mim e diga, poxa, que mulher guerreira, que mulher poderosa. Não, eu não quero que você olhe para mim. Eu não sou nada. Eu sou pó, eu sou carne, eu sou falha, sabe? Eu quero apenas ser usada, que a minha vida seja para a glória dele. Eu quero que a minha vida seja para o louvor dele. Eu quero que a minha vida seja para você enxergar que você não está só, que você tem um Deus que te ama, que eu passei por muitas provações, como Jó, sabe? Eu passei em todas as áreas que você possa imaginar. Vocês vão ouvir aqui na íntegra esse testemunho, cada dia um pedacinho. Mas eu estou viva. Eu fui acometida, estou acometida de 7 enfermidades, sem cura aos olhos humanos. Mas quem olha para mim não vê, porque é o poder dele na minha vida. Sabe por que ele permite essas enfermidades em mim? Para que as pessoas não olhem e digam assim, é Márcia, que é a mulher do perdão, a mulher que prega no presídio, a mulher que isso, que sobe morro. Não. Deus quer que você olhe para mim e diga assim, não pode ser Márcia. Márcia é uma doente, Márcia é uma mulher limitada, Márcia tem fibromialgia em estado grave, Márcia é diabética, Márcia tem transtorno compulsivo de ansiedade, Márcia tem depressão mascarada, Márcia tem síndrome de Burnout. Mas quando você olha para mim, você não enxerga isso. Sabe por quê? Porque a excelência do poder é para a glória dele, não é para mim, querido. Eu não quero que você olhe para mim. Porque a gente tem tendência de olhar para os pastores, para aquelas pessoas, como se elas fossem pessoas perfeitas. O super-homem, a Mulher Maravilha. Eu não sou a Mulher Maravilha. Eu sou apenas um vaso nas mãos de Deus. Eu sou apenas um instrumento nas mãos do Senhor. Que eu quero que você enxergue o tamanho do amor que esse Deus tem por você. É isso que eu quero. Se eu pudesse agora, Deus me virava pelo avesso para mostrar para você, para provar para você que você é tão especial, que você é tão querido, tão querida por esse Deus, que você não precisa mendigar o amor de um homem, de uma mulher, de um filho, de uma filha, porque ele te ama, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eu quero que ele me capacite, eu quero que ele me unja, eu quero que ele me batize com o Espírito Santo dele, para provar para você que ele é amor.
e que Ele jamais, é uma promessa dEle, Ele jamais vai te abandonar, jamais vai te deixar só. Então, nesse momento, eu quero fazer uma oração com você. Uma pecadora orando por um pecador. Uma pecadora que confessou seus pecados a Deus e confessa diariamente e pede socorro a Deus, vai agora orar por você. Amém? Querido Deus, muito obrigada por essas palavras que o Senhor acabou de colocar no meu coração, na minha boca. Não tenho capacidade de falar nada, Senhor. É o Senhor que é tudo, é o Teu Espírito Santo que é tudo, é o Senhor quem unge, é o Senhor quem fala. Eu sou apenas um mero instrumento em Tuas mãos. Mas eu espero, Senhor, neste momento, alcançar os corações aflitos, feridos, desesperançados, achando que não tem solução para a sua vida, que estão com a estima lá embaixo, que estão, Senhor Deus, se sentindo derrotados, derrotadas, diante dessa pandemia, diante desse vírus, que estão assim, meu Deus, o que é que nos espera? O que é que vai acontecer? Que o Senhor possa me usar, Senhor, em outros momentos, como o Senhor pediu, essa é a minha primeira live, e o Senhor me pediu que eu fizesse outras, então que o Senhor me capacite para falar apenas como um mero instrumento ao coração de seus filhos e filhas, para que eles sintam o poder do Teu amor, e sejam libertos, e sejam tocados, e sejam, Senhor Deus, transformados pelo poder do Teu Espírito Santo, como eu já vi pessoas que a sociedade não dava nada, consideravam bandidos de alta periculosidade, dizia assim, para esse daí não tem mais jeito, e hoje se tornar um homem honesto, se tornar um pai de família, se tornar uma pessoa, meu Deus, exemplar pelo poder do Teu Espírito Santo. O Senhor tem meus olhos têm contemplado e o Senhor tem me feito ver maravilhas na vida de muitas pessoas. E eu quero mostrar essas maravilhas para essas pessoas, Pai. Obrigada por tudo, abençoa os seus lares, as suas famílias neste momento, cura as suas enfermidades e que elas possam entender, Senhor, que como uma noiva no altar, ela jura amor eterno ao seu noivo, e ele a ela, quando diz assim, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando-te e respeitando-te todos os dias da minha vida, é assim que eu quero que a minha vida e a vida dele se tornem para ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém.